Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Cacast, né, aqui na Camais, com a produtora Maná. E eu com a responsabilidade de entrevistar aqui o Jaelson e a Renata, do Destravo The Cast. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Estou aqui muito orgulhoso dessa ilustre visita de vocês ao nosso estúdio. Muito bom, Marcos, a gente quer te agradecer, parabéns aí pela sua estrutura e pela recepção. Hoje fomos recebidos na porta, por sinal, né? Assim, é algo diferenciado. Então, obrigado pelo convite, é a parte que me toca, eu estou muito contente. Obrigada também, Marcos, por estar aqui, né? Por você estar disponibilizando esse tempo para que a gente possa bater um papo aqui gostoso e sobre esse tema que você falou, né? Empreendedorismo. Isso mesmo. Que vai ser muito legal aqui. Muito obrigada por estar aqui e espero contribuir aqui. Com certeza, com certeza. E é justamente isso, né? Vamos retribuir também o convite. Também fui convidado. Com certeza. E vou estar também na The Cast para a gente conversar. Exatamente. Isso e aí. Trabalhar. E a gente saber o que é o Camais, né? Isso, deixar a surpresa aí porque é o Camais. Né? Meu nome não é Kleber, não é Caio. Meu nome é Marcos, né? E a gente lá, isso que eu quero descobrir, e né? aí a gente lá falando sobre a Camais. Mas, Jaelson, você é colega meu administrador, tem 2 administradores aqui na mesa, né? Sim. A Renata também é, além de engenheira. Como foi que você iniciou esse projeto de vou abrir meu próprio negócio? Não estou falando nem da Destravo ou The Cast, mas empreender propriamente dito. Como foi que você virou a chave e disse, vou andar com meus próprios pés e iniciar essa carreira solo aí? Boa. Marcos, esse tema ele é muito propício e me atrai muito, né? Empreendedorismo, eu acho que tanto eu como você, na condição de administrador, meio que quando a gente decide fazer o curso ou quando a gente começa a nossa história, meio que já vem vindo isso na veia, né? Isso. Então, eu desde criança, na verdade, eu lembro, pelo menos meus pais até contam, desde pequeno mesmo que eu comecei a querer, já nos bancos de escola, negociar, empreender, fazer alguma coisa. E meu pai conta, eu lembro obviamente, mas eu lembro muito pouco, que eu já pedi a ele para empreender. Ou seja, ele comprou na época, quem é daqui da capital sabe, tem a Casa Vieira, uma loja conhecida, que eu pedi, pai, eu queria negociar. E ele foi e comprou lápis, lapiseira, borracha, caneta, caderno, e eu levava para o colégio e lá eu fazia alguns negócios. Obviamente que eu não tinha... Alugava o lápis para os coleguinhas. A professora vai precisar de educação... tabuada, ABC. Olha, quer alugar a tabuada. Não, a onda toda foi que realmente eu vendia. Só que meu pai, ele terminou tendo prejuízo porque eu comi o lucro, o capital. E o apurado você... Eu conto isso, logicamente é um tom de brincadeira, mas foi uma verdade. Mas isso já numa demonstração, um sinal de que está na veia você querer ver as coisas acontecer. Porque, para mim, empreendedor é toda pessoa que tenta e busca fazer com que as coisas aconteçam, que sai da inércia, que movimenta, que mobiliza, que puxa de um ponto A para um ponto B. E aí, cada um ao seu modo, né? Tem gente que empreende no comércio, outro empreende com as ideias, outro empreende com a sua profissão. Então, empreendedor para a gente é isso aí. E isso eu conseguia despertar desde muito cedo. Obviamente, eu passei um bom tempo também como empregado CLT, mas durante esse período eu fazia 2 coisas. Era atendendo as demandas de CLT e, ao mesmo tempo, empreendendo. Então, isso é meio que está na veia e é meio que quando a gente tem isso na vida, quase que a gente pensa em não parar, assim. Quase não pensa em não parar. Eu acho que vou morrer até o final, sempre com a ideia, montando, fazendo, empreendendo. Acho que é essa a sacada. E dona Renata também. Eu venho de uma família empreendedora. Já é mais fácil, né? Até aquele startzinho, né? Meu pai, pouco tempo na vida dele, foi CLT e logo em seguida ele montou um ramo, que até era novo na época, que foi o segmento de plantas. E meu pai começou na garagem da casa, com as mudinhas, vendendo. E meu pai sempre teve essa visão empreendedora. Na garagem, exatamente. Na garagem. Aí ele sempre teve essa visão empreendedora, então ele criou 4 filhos, a gente constituiu um padrão de vida legal, colocou a gente em escolas boas. Então eu sempre cresci nesse berço do empreendedorismo, né? De ter o negócio, ele ampliou, montou um centro de produção, montou filiais, tudo nesse ramo de plantas. E aí, quando eu fui fazer vestibular, primeiro eu queria ser engenheira. Só que quando eu fiz a engenharia, eu não passei de primeira, Marcos. Aí eu meio que me frustrei
E no ano seguinte eu não persisti e fiz administração, porque se minha família é toda empreendedora, então vamos empreender, né? Passei um tempo trabalhando com meus pais, depois montei um negócio na parte de confecções, aí quebrei. Pronto, aí foi assim a minha primeira decepção com o empreendedorismo. A gente chama, aprendi uma forma de fazer errado tal situação. Tal né? situação. Aprendi, exatamente. né? Agregou de alguma forma, Sim. né? Aí, quando eu fui para esse outro segmento, tudo muito novo para mim, né? Eu queria fazer algo diferente que a minha família fazia, até para, como é que se diz? Dividir, receber um dinheiro de outro segmento, né? Só que aí eu não estava treinada, enfim, resumindo, eu quebrei, e quebrei mesmo, assim. E aí eu fiquei muito frustrada com isso. Foi quando eu retornei à sala de aula, fui estudar, fazer engenharia, entrei numa construtora. Hoje eu sou CLT, mas eu empreendo como CLT, que eu assumo cargos de gestão em 3 áreas de atuação na construtora. E hoje eu tenho minha própria empresa também. Eu tenho uma empresa na parte de serviços, né, que é a parte de inspeção, de vistorias, que é a parte da engenharia diagnóstica. Então, eu digo que o empreendedorismo veio na minha veia desde quando eu nasci, porque eu fui criada numa família empreendedora, né, e agora estou não só também na engenharia, como com o Jaelso também, na Destravo. Eu participo. Exatamente. Eu participo da parte da gestão da Destravo e também aqui como apresentadora, né? Como hosta e co-hosta de podcast. É a mulher do dinheiro, né? Isso, cara. Ela, inclusive, é da área de razão, né? Eita, exata, né? Da exata, Aí, exatamente. pronto. Mas, assim, é uma coisa bem interessante que nós, administradores, somos meio que rotulados como a profissão que menos empreende. Então, é meio que a gente é formado para trabalhar no que é dos outros. Gerir o que é dos outros. Infelizmente, tinha essa visão. Né? Então, assim, na época que eu fiz o curso de administração, mais de 20 anos atrás, a gente percebia que um pedagogo empreendia mais do que um administrador. Dentista, engenheiros, né? Você já termina a profissão, já é um profissional liberal que já abriu sua clínica e já está trabalhando e já está empreendendo. Mas ela não ensina a gente. Isso, o viés do empreendedorismo. empreendedorismo. E eu me lembro que na época da faculdade, eu tinha um professor que dizia, não, vocês têm que empreender, vocês têm que empreender, vocês têm que empreender. E aí um colega levantou a mão e fez, professor, quantas empresas o senhor já abriu? Quantas empresas o senhor já quebrou? Como é que o senhor está dizendo para a gente que a gente tem que empreender? E meio que não ficou, né? Ele era funcionário público. Muito bom, né? Então, assim, quando a gente parte para o empreendedorismo propriamente dito, né? Quando você faz, quebrei, é uma experiência. Sim. Aprendi uma forma de se fazer diferente, não é isso? E assim, quando eu convido profissionais da área da administração que empreendem, que a gente coloca em prática, porque a grande maioria dos administradores são intraempreendedores, né? Como você falou, eu assumi cargo de gestão, você empreende em um outro empreendimento. Mas não deixa de criar, de inovar. Sim. É aquele senso de dono que a gente chama, né, dos profissionais que realmente vestem a camisa, que age como se a empresa fosse sua. Né? O cuidado, aquele zelo pela empresa, aquela vontade de crescer, aquela vontade de desenvolver naquela instituição em que você está trabalhando. É um fato. Eu, Marcos, pegando um gancho nessa mesma temática, né? Quando eu falei da minha fase de criança, logicamente foi um pontapé, uma abertura, mas eu aos 20 anos abri uma empresa. E aí, tudo naquela época, eu tenho 50, e com 20 a 30 anos abri uma empresa, aliás, era 19, não era nem 20. E eu e um sócio, encantado, e sem as facilidades de conhecimento que hoje existe, né? É a emoção superando a razão, né? Isso, mas assim, empolgadíssimo, abri uma empresa, já pensei logo. Eu queria concorrer com a Luísa Trajano. Só isso? Só isso, né? Era a minha concorrente. Qual era o nome da empresa, Era amor? tudo lá, tudo para seu lar. Eu queria vender de A a Z. E assim, investi o pouco que tinha e tal, e quando um certo dia descobri que eu estava quebrado, né? Eu descobri que estava quebrado a tempo, porque as minhas dívidas ainda eram pagáveis. Embora eu perdesse eu perdi meu patrimônio, eu vendi o carro, muito novo, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência muito boa, muito grande, que me deu lastro para o futuro. Só que quando eu vi
Eu comecei a negociar e olha a mecânica da época, né? Olha como funcionava. Eu comprava fiado e vendia fiado. Então, meu capital de giro estava nesse meio aí, girando onde, né? Se o prazo da sua venda fosse maior do que a do seu fornecedor... Não, aí começa eu ter... Assando e comendo. Assando e comendo. Aí começavam a não me pagar e eu tinha, assim, aquela ideia. Muita gente acha que de honrar. Tem que pagar, então minhas coisas tudo certinho, meu nome é limpo, tal. Algumas pessoas diziam, não, isso não existe, pô. Você quer ser negociante, quer negociar, quer empreender, não é, não, mas eu não... Então eu pagava realmente. Na época funcionava muito com cheque, então meu cheque entrava, nunca teve um cheque devolvido, só que os outros não me pagavam. Logicamente que vai começando a ter um déficit, né? É. Aí eu fui para o meu sócio entrou com a mão de obra só. Né? Eu entrei com os investimentos, até porque eu também trabalhava, no outro canto, então eu trabalhava, geralmente eu fazia gestão, à noite, final de semana, tal, eu fazia muitas coisas no horário do almoço, mas eu trabalhava. Quando eu descobri que eu estava no vermelho ao ponto de que não ia, eu digo, peraí, antes, aí fechei, aí foi uma decisão, aí onde eu dou aqui um alerta. Se você vai no caminho errado, se você vai no caminho que não é o certo, é importante que você acorde e resolva logo. O que você tiver para resolver, resolva rápido. Porque se não resolve rápido, pode ser muito pior. Então, quando eu vi que eu estava no vermelho e que a tendência, existe um troço chamado tendência ou probabilidade, você entende bem disso, que ele é crescente. Se você não estanca o mal pela raiz, essa tendência ela vai adiante. E eu vi que a tendência era o buraco ficar maior. Foi o que eu fiz, estanquei tudo. Eu lembro como hoje na casa do sócio lá, disse, fulano, estou saindo fora, vamos fechar. Não, rapaz, que é isso? Ele não olhava os números. Eu digo, é assim. E o prolabore dele era garantido? Garantido. Então tava bom demais. Aí eu disse, zero, pô. Não, rapaz, eu digo, não, fechou agora, eu vou lá e fui na Receita Federal, de baixa tudo. Na época já tinha boleto no banco, não sei o quê, tá. Zerei tudo, caí fora, tirei meu nome, vendi o carro, paguei tudo, fiquei liso, mas feliz. Agora vou recomeçar. E aí tem uma sequência de outros empreendimentos. Aí deles eu acertei e deles eu ainda errei. Mas, graças a Deus, na balança o saldo fica positivo. E o importante é você ter esse momento de, vamos parar. Né? A gente costuma dizer até para os nossos alunos, quando trabalham com a parte financeira, quando você está dentro do buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar, né? Estancar, né? Parar de cavar, né? Então, é dar aquele estanque, vamos parar... Rever isso aí e ser como você falou. Se você está indo pelo caminho errado, pare, recue e vá. Essa história de não pagarem é muito sério. Eu digo isso que no meu empreendimento, no ramo de fardamentos que eu tive, eu tive uma empresa aqui em Maceió chamada Meta. A gente fazia padrões, fardamentos escolares, roupas de materiais esportivos. E assim, eu acreditava muito nas pessoas. Então, as pessoas iriam lá, encomendavam aqueles padrões e fazia depois eu pago, né? Sim. Chegava lá, buscava os uniformes, porque eu vou arrecadar o valor do material com o time. E nisso, quando eu vi, o buraco estava grande, viu? Tava. E assim, incrível que pareça, chegava uma pessoa, Jaelson chegava lá para comprar e não pagava. Se eu encontrasse Jaelson na rua, eu que ficava com vergonha do Jaelson. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu que tinha vergonha. Como era que eu iria dar certo? O constrangimento era o oposto. Era o oposto. Então, eu não tinha aquela mentalidade, apesar de ter sido criada, mas eu não tinha aquela mentalidade mesmo. Por quê? Um verdadeiro empreendedor não entregaria sem pagar, cobraria, enfim. E eu meio que... aconteceu várias situações dessas que quando eu vi também, eu tive esse alerta. Só que aí, de vez de eu fechar a empresa, eu consegui vender. Era uma marca legal aqui. Então, assim, eu tive essa visão de vender a empresa e eu consegui sanar os débitos, principalmente os débitos mais caros, trabalhistas, banco, enfim. Então, assim, quer dizer que eu tive essa sacada. E aí eu tive um trauma, Marcos, por incrível que pareça. Eu digo, eu não quero mais nunca empreender na vida. Eu tive um trauma. Foi quando eu voltei a estudar, e aí quando eu entrei nessa construtora que eu estou hoje há 10 anos, eu percebi, não é que eu não goste de empreender, é porque... Estava no ramo errado. Estava no ramo errado. E quando eu me percebi, eu estou empreendendo, né? A cada ano que eu estava lá dentro, a cada período,
Eu empreendi e empreendo até hoje, tanto que, fora o que eu já faço, eu estou montando a minha própria empresa. Isso, em ascensão. Né? Sempre querendo empreender mais, né? Porque a gente vê mercado, a gente vê... É porque é viciante, campo, né? É viciante. Né? Você cuida como se fosse um filho, né? Você vê do começo as dificuldades que a gente passa, a gente faz. Um dia a gente vai rir de tudo isso. Eu ainda não cheguei a achar graça ainda das coisas. Mas um dia a gente vai chegar e vai rir de tudo isso. Né? E a gente, altos e baixos. Existe no universo do empreendedorismo uma realidade que ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente que não tem mais 15 anos e que passou por algumas experiências, observe, e eu hoje sou um cara que avalio muito a linha do tempo. E é uma comparação positiva, saudável. Eu não sou saudosista achando que hoje está ruim e ontem foi bom. E nem vice-versa. Eu acho que a gente vai evoluindo, a coisa é evolução. Sempre teve tudo de ruim, teve tudo de bom. A vida foi assim. Aí muita gente diz assim, não, porque hoje o mundo está isso, está aquilo. Vai para Roma, vai para as histórias, vai para a guerra. Nós tivemos 2 grandes guerras no mundo, morreu muita gente. Qual é a terceira? Não tá, né? Então, assim, tá difícil, mas já foi pior. É o que eu penso. No empreendedorismo, você vê que houve uma evolução que, em parte, ajuda muito. Então, hoje você empreende, você pode empreender com apoio. Você tem hoje órgãos que lhe dão apoio, você tem uma literatura muito rica, você tem hoje o podcast, o K+, aqui, que pode, você está ouvindo aqui, pode tirar proveito. Você tem um leque, as faculdades, o ensino. Ora, no passado, quando eu abria essa Tudolar, então assim, foi tudo empírico. Fui eu com o mesmo, o cara assim, vamos montar um negócio, bora. Então, assim, não tinha os elementos. Você fazia um curso na época para você aprender a mais, né? Primeiro que faculdade, todo mundo sabe. Eu achava, passei uma época com complexo de inferioridade, assim que eu terminei o 2º grau, e aí eu teria que fazer uma faculdade, eu achei que não era possível. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça, olha que coisa, que faculdade é coisa para filhinho de papai. Não tinha condição, porque na época, quem é daqui de Maceió sabe, ou você fazia o FAO ou fazia essas marcas, então não tinha outra alternativa. Ou era um pagando muito caro, ou era um que para entrar você tinha que vender pagar caro para poder vender a alma, você tinha que estudar, você tinha que... não tem jeito. E eu não tinha opção para trabalhar ou não, só tinha 2 opções, eu trabalhava ou trabalhava. Então, não tinha como passar. Aí, o que acontece? Superando isso, a gente entrou na faculdade. Hoje, para quem se interessa, para quem busca, para quem realmente quer empreender com bases, você tem uma série de coisas, de informações aí que favorece demais. Então, eu abria tudo lá, abria a minha primeira empresa, no empírico mesmo. Já tinha aquela inteligência natural de fazer uma logomarca, de tentar me posicionar, de tentar vender o peixe do porta a porta, não sei o que e tal. Mas era tudo muito arcaico, né? Hoje em dia, se você comparar na linha do tempo, não é, Natinha? É outra história, você tem aí Você não tinha os processos, não, da Tudolar? Que processo? Essa palavra processo... Identificar os gargalos, né? Essa palavra processo... Esses são os indicadores, como né? Começa a indicar os objetivos. Não traçou, não? Processo, se falar... Planejamento estratégico, missão, visão, valores. Pelo amor de Deus. Essa palavra processo, se falasse daquela época, você era devia problema. ter feito tudo isso. Olha como eu estaria em outras águas hoje. Estaremos milionários. Só assim agora a gente tá... E a confecção dela. Tete a tete. A confecção. A confecção dela também, né? Então, assim, é só um comparativo para quem está empreendendo, né? E aí você tem a literatura e você tem esses recursos todos. Hoje você tem mentoria, você tem os cursos online, você tem as instituições, o Sistema S aí favorecendo, investindo pra caramba. É uma série de situações que na época não existia. Muito embora, muita gente conseguiu subverter essa realidade. Você vai ter aí vários nomes, não vamos citar aqui, de pessoas que a gente conhece e que vieram de baixo e que mal tinham estudos. E deram a volta por cima. Aí tem um detalhe que eu acho que vale a pena aqui a gente citar. A concorrência era menor também. Então, alguns negócios, alguns business, eles terminavam conseguindo se sobreviver sem precisar também de muita técnica, muito detalhe. A família da Renata mesmo, que conseguiu realmente se sobressair num mercado que, em tese, não tinha tanto valor, e eles conseguiram, assim, brilhar demais. Despontar, né? Despontar muito. Agora, sim, foram pioneiros. E sem processos nenhum, né, amor? Processo zero. Aí tinha a inteligência natural do meu sogro. E o cara dizia, não, pai, por aqui, por ali, tá, e conseguiu realmente inverter. De lucro grande. Não tinha concorrente. Hoje em dia, não. Tudo que a gente coloca, já coloca sabendo, né?
A gente já sabe que qualquer Já faz um SWOT, né? Pontos fracos, Isso. fortes, ameaças, né? Oportunidades, né? Tanto que a gente nem trata de concorrente, e nem trata como concorrente, e nem a visão da gente amadureceu tanto. Por exemplo, nós temos o TheCast, que é um podcast, e aí vem o K Mais Podcast. Pra gente, Kcast. o Kcast, isso, que é da K Mais, né? Isso. O Kcast. E pra gente é um prazer. Se fosse em outras épocas, não sei o quê. Pelo contrário, a gente hoje soma, a visão ampliou. Entendeu? Assim, eu tenho aqui uma força, o Marcos também tem, se junta, vai ter outro aqui que a gente vem, vamos fomentar, vai ter coisa que vai ser para mim e outra para você. Daqui a pouco a gente joga o jogo de mandar pro outro. Troca figurinha. Troca figurinha. E- Ninguém mais tem monopólio da informação, tem aquela coisa, a caixa preta, né? Não pode falar. Meu amigo, você dá um Google aqui, acabou, entendeu? Onde é que tem podcast, Marcel? Como montar um podcast, né? Tufa, aí tem dezenas Acabou. E para mim, eu acho isso salutar. Porque assim, dá oportunidade de você melhorar a cada dia. Sim. Né? Um mercado onde não tem concorrência, eu sempre comento com meus alunos, venda de GLP, de gás de cozinha, na década de 80. Né? Era pior do que como se faz a coleta de lixo hoje. Só tinha uma pessoa né, vendendo para todo o Nordeste. Geralmente era um caminhão bem derrubado, né? E não dizia quando é que ia passar. Depois foi que botaram um cronograma, né? O calendário. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Nem sino tinha, às vezes era um cabo batendo no ferro, no bujão. Aí o bombeiro, homem, não bata aí não, pelo amor de Deus. Aí depois botaram um sino, né? Então, assim, o cara não tinha cliente, ele tinha refém. Era, exatamente. Ele tinha refém e não tinha cliente. Ou você comprava dele, ou fazia a lenha. Ou cozinhava a lenha. Então, quando... Em 99 foi aberto para outras empresas comercializar o gás de cozinha GLP aqui no Brasil, foi que começou a ter a questão da concorrência. O preço caiu, né? A qualidade, Marcos, pintura. Quem não lembra da telecomunicação? Tu lembra do telefone quando chegou? Lembro, era um patrimônio. Meu pai botava no imposto de renda dele. Tem uma linha telefônica. Não, sem né? contar o charme, né? Quem tinha o Telefone, né? Não tô falando nem do celular, tô falando do telefone fixo. Fixo né? mesmo, eu lembro. Também lá comprei em uma. Pernambuco era Telp. Aqui era Telasa, né? Aqui em Alagoas. Você fazia o pedido de uma lista de espera. Telefone de disco, aí quando o né? pai comprou um de apertar... De tecla, né? Eita, evolução, né? A evolução. Brigava para atender, né? Era quando eu fico tocando o telefone, a gente ficava tucaiando, quem chegasse primeiro. Mas é evolução, né? Abriu o mercado. Abriu. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que, assim, a única coisa que isso é muito bom é que não abriu e nunca vai abrir é a identidade particular de cada pessoa, de cada empreendedor. Então, a íris do nosso olho, a nossa digital, a nossa característica, cada um tem a sua, então cada um procure fazer o melhor e ponto final. Eu acho que nesse ponto, esse é o segredo da divindade, né? Então, você pode montar um negócio, a gente montar outro aqui, e aí, de repente, um vai, outro mais, outro vai menos e tal. E tantos que montam e quebram, né? Porque as estatísticas revelam, né, um número enorme de empresas que não passam do segundo ano, exatamente porque também não tem o zelo, não tem o comprometimento. Os cuidados, né? Analisou os processos, né? Ela fala muito de processo, Marcos, porque ela curte bem isso. Ela, inclusive, é gestora de uma área, que é a área de qualidade, onde tem todo o mapeamento de processo. Então, ela, na verdade, exercita isso não só na teoria, mas também na prática. Analisa as conformidades, o que está conforme, o que não está conforme. Eu fui também auditor interno da qualidade lá na Unilever, da ISO. Caraca. A gente implantou lá a ISO. Aí é aquela máxima, né? Escrever o que faz e fazer o que escreve, né? Quando está na... Hoje a gente tem um sistema na construtora. Até há uns 2, 3 anos atrás, a gente trabalhava com muitos papéis. E agora deu uma enxugada. Aí agora não, agora é no celular. Aí é uma benção divina. Quando tinha auditoria, menina, era tanta pasta que a gente E aqui olhar aqueles formulários para saber se estava dentro do procedimento, aquele processo, se está conforme, se não está conforme. Se você tivesse que trocar uma folha, digamos... Para substituir. Aí a gente com 2, 3 obras, né? Fora o escritório. Menino do céu. Agora não, agora é tudo aqui. Modernizou, deixa mais prático, deixa mais eficiente, né? O sistema. Tem um momento do nosso podcast que eu sempre olho para a câmera e digo, pessoal, faça feito. Né? Nos imite, né? Grave aqui seu podcast na Kcast, na TheCast, no Destravo. Venha para as nossas empresas. Sim, né? Aproveitem, perfeito. Traga seus amigos. Tenha uma ideia legal. Venha para cá mais, venha para TheCast, Boa. né? Para Kcast e grave seu projeto.
Faça seu comercial também, que lá quando chegar lá eu vou fazer também. Com certeza. Não, eu reforço, inclusive, suas palavras, né? Estou tendo a oportunidade de conhecer, eu conhecia só no virtual, e estou conhecendo aqui fisicamente o estudo da Camais, no caso aqui o CACast, e realmente a altura. Nós temos aqui a estrutura total. Um técnico bom aqui que a gente pode fazer também Isso o pitch mesmo, dele, o Risco, né? Fio Alemão, né? Produtora A Maná. gente já vê que o cara está conectado, eu acho que isso é muito bom. Não, e é justamente isso que a gente trabalha com a questão do empreendedorismo, né? Tem uma máxima na administração que a gente diz que um bom administrador ele não sabe tudo, mas sabe se cercar de quem sabe. Boa, né? com certeza. Alemão, vem pra cá, traga a produtora Maná pra cá e vamos somar força. O mais, por aí. O mais vem pra somar, olha a dica. Por aí, o mais vem pra somar. Agora a gente começa a entender. Mas assim, é bem interessante essa oportunidade que a gente está tendo e foi muito bacana a sua abordagem do destravo, né? Que a gente recebe o pessoal aqui travado, né? O nervosismo, né? Como foi essa sacada, Gelson? Conta pra gente aí, vai. Tô adiantando que eu sei que lá você vai me perguntar sobre a Camais. Ah, tá. Né? Boa. Como é que é isso, esse destravo aí? Como é que foi? Cara, é tão interessante e se eu contar essa história 1000 vezes, eu quero contar 1001 e por aí vai. Arrocha. A gente tenta, logicamente, resumir, porque o tempo, mas o destravo foi algo que partiu primeiramente do destravar meu mesmo, né? Do Jaelson. Ao longo da nossa história, como eu falei no começo, eu tenho 50 anos, eu comecei a trabalhar ativamente com 15. Eu entrei numa empresa com 15 anos para passar 30 dias, porque não tinha vaga, e saí aos 40, 25 anos depois. Nesse período, eu dei o sangue pela empresa e por negócios meus. Então, a gente abriu várias marcas, não é isso, Nada? Várias marcas delas que estão bem no mercado, e aí outra hora você vai conhecer, faturando e bem, a gente tem um pouquinho de inspiração para exatamente criar. Sempre que eu vejo uma marca, sempre que eu vejo um negócio, eu vejo o que está por trás, né, do sentido. Né? Obviamente que na hora certa eu vou entender por que Camais, eu vou entender dessa ideia, tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. E o destravo, aos 49... resolvi fazer uma transição de carreira, entre outras, que eu já percorri vários caminhos, como gestor, como professor, eu saí de um lado, fui para o outro, já investi em gado de leite, gado de corte, fui da gestão pública, eu passei uma época como secretário de administração aqui da capital, fui secretário de saúde também, então assim, eu percorri vários caminhos e que me faziam ter visões diferentes. E vários cortes na vida, que esses cortes eu chamo de transição mesmo, onde eu mudava de uma forma, né, muito forte. E aos 49 eu resolvi dar uma parada brusca, eu estava no piloto automático, trabalhando demais, economicamente até bem, né? Tudo tem seu preço, mas eu estava saúde comprometida, problemas em casa, no sentido de não parar em casa, né? E atenção à família, e eu resolvi puxar o freio de mão e puxei assim de um jeito... Brusco. Cantei pneu, tudo, paredes, porque tem coisas na vida, sabe? Isso aí serve para todos nós. Que para você decidir, você tem que decidir por tudo ou nada. Você não tem como... Toda vez que... Tem coisas que você vai ficar no meia boca, por ali, meio que pensando demais. Então, não vai. Não vai. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu pensei, lógico, eu fiz conta para isso. Mas puxei o freio de mão e parei. Parei tanto e eu estava tão na pressão que essa parada me fez entrar num processo de depressão mesmo. Fiquei com depressão, aí fui tratamento medicamentoso, terapêutico e tal. Por quê? Porque a mudança foi muito grande. Então eu comecei a refletir, imagina, você com 49 anos, depois de ter uma vida percorrida por vários caminhos, eu parei para refazer tudo. E você naquele ritmo, né? O telefone não parava de gente procurando ele, e de repente para. Viajando direto. reuniões, Muita viagem, reuniões e tal. Porque, assim, trabalhar muito é bom, mas mais do que trabalhar muito é você trabalhar de modo inteligente. E um dos itens para você trabalhar de modo inteligente é você cuidar da saúde. Porque aquela história, o que é que adianta, né? Aí você vai e se mata de trabalhar. Tá bom, você vai ficar milionário. Boa. Sim, mas aí, quando você ficou milionário, você não tem mais saúde, não tem mais nada para cuidar. Vai gastar tudo para ter a saúde, né? Não é? E aí são vários riscos que terminam não valendo a pena. E o trabalho, quando você entra nesse giro, ele fica viciante. É meio que você vai assim, sabe aquela coisa que você não tem fim.
Então, você trabalha aí 15, 16 horas por dia e vai, tá aí um negócio novo, e um negócio Tem novo. até uma doença, né? O workaholic, né? Workaholic. Viciado no Exatamente. trabalho. Isso aí, eu estava exatamente nessa. Tanto Eu que já eu tive... acordei várias vezes de madrugada para preencher planilha, para lembrar de alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, eu tive crises sérias, né? Sonhar com alguma coisa, depois, eita, se der errado, aí plano A, B, C, D, né? Eu tive crises, né? Sério, eu estava aqui numa reunião, muito trabalho, daqui a pouco eu ficar pálido e eu ter arritmia e ir direto para o hospital. E quando chega lá, os exames batem e o médico diz, o seu coração está ok, agora você tem aqui um troço chamado CID, que é o Código de Identificação da Doença, é reação aguda ao estresse. E aí? Eu nunca tinha visto isso, que é isso? Reação aguda ao estresse. Simplesmente a máquina estava mandando um aviso, olha, se você não para, eu estou mandando um aviso que você tem que parar. Se você não parar, vai ter um AVC, vai ter um ataque cardíaco, enfim. Aquela vez não foi nada. Eu parei, outro dia eu estava numa reunião na cooperativa e empolgado, cheio de coisa. Daqui a pouco a máquina pifou. Eu teve que ser levado às pressas para o Hospital do Coração. E de lá o médico disse isso. Aí foi quando eu combinei com ele, disse, só tira uma passagem agora que a gente vai viajar e eu vou deixar tudo para lá. E a gente foi, passou aí uns dias viajando, descansando e voltei já com a bateria recarregada por conta disso. Então, empreender, trabalhar muito, ganhar dinheiro, isso tudo é muito bom. Agora, em detrimento da saúde, não vale a pena. Então, antes de você destravar, você travou. Eu travei. Aí foi quando... Boa colocação. Então, quando eu travei aqui, que eu tive que parar para refletir, eu me permiti me tratar da maneira como deve, inclusive passando aí uns 3, 4 meses no quarto escuro mesmo. Eu fiz questão de dizer assim, não, eu quero me tratar. Porque é o seguinte... O que tem de gente que está doente, inclusive da mente... E não sabe, ou não quer saber. É tipo assim, sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero nem ir pro médico, porque se for, aparece doença. Isso, aí vivem com aquela máxima, né? Você não está tão saudável enquanto não fizer o exame ideal, né? Que vai descobrir alguma coisa, né? Eu tenho um amigo que não vai pro médico, e quando alguém vai que está doente, ele tá vendo? Você, esse negócio de médico não é de Deus não, rapaz. É para descobrir doença. Você vai pro médico pior. Eu digo, não vá nessa, vai que um dia que você tiver que ir, né? Então, eu terminei travando nesse sentido, me permiti. E nesse período, para chegar no destravam, eu fiquei em casa refletindo, e comecei a me tratar e tal. E, obviamente, comecei a me ocupar, me isolei do mundo, mas me conectei. Aí comecei a assistir podcast. E comecei a ver o mundo. Coincidiu com a pandemia também, né? Coincidiu. Foi depois, né? Foi no fim da pandemia. Na pandemia, a gente descobriu a pandemia, estava voltando de Orlando, nesse dia que estava bom, a gente quase ficava preso lá. Mas aí passamos a pandemia trabalhando, porque o meu negócio permitia. Eu tinha tinha outros negócios. Eu trabalhava com o ramo de gado de corte. Então a gente abatia boi, vendia carne, abatia boi, vendia carne, separava tudo do boi, desmontava ele todo, criava, confinava. Isso foi em 2021, não foi? 2020 foi a parada mesmo, 2021, em maio. Dia 6 de maio de 2021, foi quando eu puxei o freio de mão. Então você é o cara que chega no rodízio, pede uma picanha, se o cara chegar a conta carne, você diz, opa. Por aí. Ele hoje estava lá em casa assim, que carne é essa, Natinha? Quando eu parti dessa sacada, ela foi e explicou. Isso não é mania, não. Isso não é mania, não. Tem essa linha aí, né? Um gado confinado, um gado bem trabalhado, a capa de gordura, essas coisas todas, enfim. Então, quando eu travei, e aí eu comecei a pensar na vida, e comecei a refletir muito, digo, bom, mas eu não fui para o fundo do poço, eu fui para a porta dele. Fiquei por ali no meio, olhava para cima, mas para o fundo eu não vou, mas fiquei mal. E aí foi quando eu pensei em encontrar uma saída. E eu sempre administrei um negócio que eu acho que muita gente pode administrar também, que é a insônia. Hoje em dia tem um mal que muita gente pode ter, que é dormir mal, é a qualidade do sono, é não fazer a higiene do sono antes, é dormir pouco tempo. Isso tudo, meu amigo, traz uma consequência. E eu faço gestão do sono há muito tempo, e sempre para lá e para cá, e muito mais capenga do que positivo. E nessa fase que eu travei, eu comecei a tratar disso e comecei a descobrir que eu tinha que ajudar alguém também. Foi quando, para não me delongar muito, eu inventei de criar um Instagram e botar a cara no mundo com esse assunto de insônia. Aí, quando eu fui criar, eu fiquei lá olhando esse rapaz, muita gente está com sono travado. Aí eu criei um Instagram chamado Destrave Seu Sono. Botei lá assim, eita, que pegou. Aí em casa eu botei lá o celular e comecei a fazer umas lives para falar para as pessoas que estão com insônia também.
E aí eu abri com a cara de doente, de sono, os olhos vermelhos, comecei a falar. E não sei o que, do sono, parará. Rapaz, e começou a juntar gente. E começou a aparecer, porque é incrível. Sabe aquela história? Você não tem um carro vermelho e quase não vê. Se você comprar um carro vermelho, você começa a ver carro vermelho na rua. Sabe? Na porta da concessionária já veio. É incrível. Então, quando eu comecei a mostrar que eu estava com o meu sono travado, começou a aparecer gente. Rapaz, eu também tenho esse problema. Teve jeito que eu nem imaginava, né, nada. O cara, rapaz, eita, você falando aquele negócio do sono, rapaz, meu sono tá péssimo, não sei o quê. E eu comecei com essa história de destravar seu sono, e começou a crescer no digital, né? Começou, aí eu digo, epa, aí foi quando eu comecei a pensar em treinar, em orientar pessoas. Aí fiz um programa. Coach de sono, um mentor. Exato. Comecei a pensar nisso. Ele empreendeu até comprando travesseiros para vender. Falando nisso, você está precisando de travesseiro? Para que é complicado, né? Sim, mas como é teu travesseiro mesmo? Ó, tudo isso aqui é... Não, eu comprei, liguei para uma fábrica, peguei uns travesseiros bons, comprei logo uma quantidade, disse, pronto. Já que eu tô com sono, eu comecei, exatamente, bem lembrado, Nath. Eu vi essa semana lá. E foi. Meu Deus. O estoque. O estoque. Ainda tem, ainda. Rapaz, eu comprei. Cortesia pra galera. Você Mas dorme como é bem? que tá? Tô bem. Olha, tem esse travesseirozinho aqui. Então. Alemão, tu dorme bem, alemão? Como é que tá seu travesseiro, alemão? Como é que tá seu travesseiro? É mesmo, caramba. E aí, bem lembrado, eu comecei a empreender com travesseiro ali, numa brincadeira e tal. É que começou a crescer, daqui a pouco criou o Destrave Seu Sono. E a palavra destrave começou a ficar meio gostosa. Assim, espera aí. Aí comecei a pensar, disse, bom, já que eu larguei tudo que eu tinha, e aí eu tinha outras empresas, eu tinha negócios, eu comecei a vender minhas cotas e passar para o sócio, e outras eu botei gente para cuidar, enfim. E comecei a cuidar dessa história do Destrave Seu Sono. E eu digo, peraí, vou abrir uma empresa. E a empresa vai ser do digital. Quando você começa a conhecer o digital, cara, o digital, Marcos, é um oceano. Você que está assistindo a gente aí, que não conhece ainda o digital, um dia você pare para conhecer e veja o que é que tem por trás dele. É uma coisa imensa. E para empreender hoje, seja o que for que você vai empreender, você passa pelo digital. Há quem diga que o digital é a história do ponto .com, né? Ou você é ponto .com ou é ponto .fora. Então, foi quando eu disse, eu vou empreender no digital. E aí, para resumir e dar o marco principal da resposta da sua pergunta, eu abri uma empresa chamada Destravo.com, Produções Digitais Limitada. E aí, o que foi que eu entendi? Dentro desse Destravo, eu vou ter um leque de situações, que não é só o sono, onde eu posso empreender com isso, tratando do destravamento, a partir de mim. E o sono, por incrível que pareça, eu melhorei muito. Então, eu consegui superar os tratamentos, larguei tudo, eu não tomo remédio para dormir mais. A gente conseguiu entender como é que é o mecanismo dessa situação. Só evita o café à noite, né? Evito o café à noite, aí eu acordo, querendo ou não, 5 horas da manhã e tomo um banho gelado. Porque aí quando dá 10 horas você tem que... Bota uma água na Coca-Cola para diminuir a café. Tomei quase tudo já. Tem Coca com água aí, Alemão? Tem, né? Coca com água, tá. Por aí. Valeu. Aí o que acontece? Isso você começa a entender e administrar e começou a crescer. E o digital, aí foi quando eu vou passar a bola até para a Renata, para você também, que isso vai contagiando. Ela que é da área de exatas, engenheira, começou a achar graça nisso também, começou a seguir, e a gente começou a crescer o Instagram, e eu comecei, quando eu abri essa empresa, aí eu disse, espera aí, eu não vou, porque essa história do home office, né, que eu acho interessante, muita gente está feliz com isso, eu, de fato, não consigo, particularmente, fazer tudo o tempo todo em casa. É um negócio assim... Eu tenho que sair, eu acho ótimo isso aqui, ó, outro ambiente, você saiu, você vai voltar para casa... E, repito, quem gosta, não é nada. E que faz, tem gente que está feliz da vida e não quer sair do home office mais nunca. Mas eu digo não. Aí foi o que eu fiz. Consegui um espaço, inclusive próximo de casa, e montei um estúdio. Eu disse, espera aí, eu vou começar com... Já que eu faço as lives, estou dando certo, eu vou agora fazer um podcast. Aí foi quando a gente fez um investimento, pegamos um espaço, organizamos tudo. E aí, como é que vai ser o nome do podcast? Que nome a gente vai dar? Não é? Já que eu estou com essa história de Destrave Seu Sono, de empresa com o nome Destravo Podcast, que foi assim que a gente começou.
E logo em seguida, com pouco tempo, a gente fez uma análise no brand, né, na imagem, no negócio todo, e aí a gente chegou à conclusão: Destrava o podcast, por que não Dcast? Opa, que massa. Pronto. Aí surgiu o Dcast. E dentro desse guarda-chuva que é a Destravo, aí a gente imagina ter outros produtos, né? Que aí a gente lançou a nossa marca também, que aí sim a gente se descobriu que o sono não era bem o meu caso para o digital, porque o sono tem uma limitação. Eu não sou especialista em sono, a não ser de não dormir bem. Eu tenho experiência de não dormir bem, né? Não é? Aí, o que eu fiz? Eu fiz um estudo e disse, não, eu não vou falar de destrave seu sono mais. Eu vou falar sim, mas não na condição de um especialista, de alguém que vai tentar dar a mão para tirar alguém dessa situação sem as técnicas de vida devidas. Não é? Aí você entra num viés de outras áreas e Isso. tal. Aí, o que foi que eu fiz? Trato, falo, tenho hoje parceiros. Tem a doutora Catiane Vanderlei, que é uma médica especialista em sono, que é parceira nossa para tratar desses assuntos. Trouxe ela para o jogo. Aí começou a crescer o negócio. Dentro dessa história do destravo, de destravar e tal. E aí até que eu botei Jaelson.destrava, pronto. Até meu nome deu uma roupagem, né? E daí veio e pegou. É uma coisa que hoje eu me orgulho e vejo isso como um leque muito grande e percebo que todo ser humano, de A a Z, em algum momento da vida, tem áreas que precisam ser destravadas. E é nessas áreas que a gente vai tentar ajudar. E ainda que a gente não tenha solução, porque a gente nem é mágico e nem é divino, a gente tem as nossas limitações, mas pelo menos com a palavra, fazendo uma ponte, trazendo alguém que entenda, despertando esse interesse em que as pessoas se destravem e por aí vai. E aí virou o destravo na nossa vida, uma coisa muito particular, forte, e que a gente divide com muita gente. E aí no digital, a Nata, quando eu vi, espera aí, eu vou embarcar nesse negócio aí também. Quando eu vi Jaelson entrando nesse digital, né, isso foi mais ou menos em maio. E aí, quando foi em dezembro, a gente abriu o... Ah, tá, a empresa, o estúdio. Ele começou a ficar nesse quarto escuro que ele chama em maio. Foi. Mas quando foi em dezembro, a gente estava com o nosso podcast aberto. O nosso não, na verdade, era dele, tá? Porque era ele que estava se recolocando, era ele que estava buscando um local para ele trabalhar. Enfim, e aí ele foi e montou o podcast, tudo para Jaelson. Ele é muito comunicador, ele não tem vergonha de se apresentar, de falar. Se ele estiver em qualquer evento, chega um jornalista ao vivo para fazer, pode falar com ele, que ele nunca ele tem vergonha. Para ele, quanto mais gente, melhor. Se for aqueles auditórios com 1.000, 10.000 pessoas, é melhor. Do Marcos, a gente ia fazer hoje o podcast ao vivo. Aí, melhor do que menos pessoas. Eu sou o oposto dele, tá? Desde a época de colégio, se eu pudesse pedir a alguém, eu faria tudo em trabalho em equipe. Só fazia segurar a cartolina, né? Mais ou menos assim. Por trás da cartolina. Isso, assim era a Renata. Então, eu fazia tudo menos apresentar. Chega Jaelson, primeiro episódio do Destravo, na época, Destravo Podcast. Primeiro episódio. Natinha, vamos falar sobre os inconformados. Eu dei um título. Aí ele dá o título, é uma comédia. A cabeça vamos dele destravar a Renata, diferente. Né? Né? Vamos destravar. Vem cá, para destravar você. Bora falar sobre isso. os inconformados. Eu digo, hã? A gente chama um casal amigo nossos, aí Tássila e Lucas, e nós 4, a gente faz o nosso primeiro episódio do Destravo Podcast. Marcos. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? Foi sucesso. Como é, Marcos? Aconteceu, tá? Fluiu, mas eu vou lhe dizer o resultado da Renata após esse primeiro episódio. Renata acabou esse episódio destruída. Dor de cabeça, dor no pescoço, Tensa. Dor no outro, dor nas costas. Aqui, menina do céu. Todo mundo que encara essa luz. Pronto, acabei acabada, né? Aí eu, meu Deus do céu. Só que aquilo me despertou, tá? E eu sou uma pessoa assim, que se chega um desafio para mim, eu analiso e eu enfrento, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu me auto-sabote achando que eu não sou capaz, eu enfrento. Eu digo, eu vou me preparar. De coragem, né? Que a coragem não é ausência do medo, é você enfrentar mesmo, enfrentar o medo, mesmo né? com medo, né? Você vai lá e resolve. Aí chegou o segundo episódio.
Segundo episódio, ele vai e agenda, até na época da Covid, ainda foi a volta da Covid que teve. Chegou uma médica que era amiga minha e ele iria entrevistar a Tereza. Era um sábado à tarde. A sorte que de meio-dia antes eu tinha lavado meu cabelo, tava com o cabelo arrumado. Aí quando a gente A gente não tem esse almoça, problema, né, Marcos? e ele tinha marcado essa... Eu não posso ter 2 pontos de referência. Eu tava brincando com isso agora há pouco. Aquela irmã falou, Marcos, por que tu não raspa o cabelo? Cara, não posso ter 2 pontos de referência. Já sou gordinho e careca. É 2 pontos de referência, né? Deixa eu só gordinho por enquanto, pô. Eu chego pro barbeiro e digo, mantém aqui, pelo menos. Boa, mantém, né? Essa foi boa. Aí, nesse segundo podcast, ele tinha marcado para as 14 horas. Estávamos a gente almoçando. Quando a gente terminou de almoçar, ele ia gravar esse segundo episódio. Aí ele faz bem assim, Natinha, ó, eu tô indo, se arruma aí e bora lá gravar com a TT. Aí eu digo, Jaelson, eu não sei não, vocês vão falar sobre o quê? Eu nem me preparei. Top o episódio. É uma médica, eu vou falar o quê? Menino, tu não conhece a TT, tu brincava com a TT. Bora! Eu digo, sim, eu brincava com a TT, mas agora a gente vai sentar para gravar um podcast. E eu sou dessas que quando eu vou para um podcast, eu faço roteiro, viu, Marcos? Eu gosto de saber o tema antes, O podcast dele é todo de roteirizado. preparar, Todo roteirizado. de ter uma sequenciazinha, enfim. Aí eu disse, mas aí ele, ó, tô indo, tô lhe esperando lá, que era bem pertinho de casa. Aí eu digo, sabe de uma? Eu vou deixar passar essa oportunidade. Foi como hoje, não estava programada de eu estar aqui. Peraí, hoje é diferente. Não estava programada. Só convidei uma vez, você já estava pronta. Não estava programada. Eu digo, eu vou, levo o meu livrinho, qualquer coisa eu fico ali lendo. Mas voltando a Tereza, resumindo, aí eu fui para o segundo, já foi melhor, Marcos. Já não saí com tanta dor de cabeça, a dor de cabeça foi menor. E assim foi. Aí o que foi que eu percebi? Que essa história do digital é meio que... Viciante, é bom. Aí, tanto que, quando foi em agosto, eu comecei a investir no meu Instagram, né? Então, eu sou engenheira, eu sou dessa área da engenharia diagnóstica, e aí eu comecei a gravar vídeos, caseiros mesmo, em casa, assim. Pronto, então hoje eu gravo... Forte no digital. Forte. O primeiro vídeo que eu gravei uns 53, mais ou menos, que eu olhava e não gostava. Aí grava o outro, não gosta, né? E agora não. Agora a gente... Já está no automático, né? Já está no automático. Ela está bem posicionada. Já sou convidada para gravar vídeos para outras redes sociais também. Até na construtora que eu trabalho, eu faço um quadro no canal da construtora. Canal forte. Enfim, então assim, para você ver, né? Que se eu não tivesse... A história do destravar, tá vendo? eu destravei. Se ele não tivesse destravado, né? Foi. Bora. Mas assim, ele poderia ter dito bora e eu não ia. Você tá entendendo? A decisão, né? A decisão é de quem? Não é? Então, quantas vezes a gente convida as pessoas e as pessoas simplesmente não querem? Não querem. Recuam. Nessa brincadeira, Marcos, só para você ter uma ideia, terminamos 2022, o último episódio gravado de 2022, agora, mês passado, né? O episódio de número 181. Nós gravamos 181 episódios no TheCast, sendo que ela, no podcast dela, já passa dos 20, que ela começou dela ter um espaço maior, então, ou seja, nós gravamos mais de 200 episódios. E aí eu gravei também outros de pessoas que já me convidaram e tal. Bom, eu digo sempre, terminei 2022 gravando mais de... Destravado, literalmente. Gravando mais de 200 episódios. É óbvio que a gente, sempre que vai gravar, dá aquele frio na barriga, sempre tem aquela... É normal porque você está se expondo, né? Um nível de exposição. Você hoje faz isso. A gente percebe que você também já está solto, já está destravado, mas sempre dá aquele nervosinho, né, e tal. Mas isso é que é o gostoso da vida. Até porque cada convidado é uma experiência nova, Sim, né? É uma sim. situação nova. E é bem interessante essa situação. No meu caso também do Jaelson, ser professor, né? Já facilita bastante, né? Professor, palestrante. E quando eu conversando com o alemão, né? Não, alemão, vai ser tranquilo. Já dou aula há quase 20 anos, palestra, consultoria, né? Mentoria, vai ser tranquilo. Eu pensando que ia arrasar e fui arrasado. A gente, no primeiro episódio, a gente olha assim, essas câmeras, e o alemão se mantém sério, com uma postura de Gravou vocês dois aí?
Não. Foi o primeiro episódio. Eu gravei sozinho, fiz uma apresentação da abertura do podcast. E aí eu convidei 2 amigas minhas que iniciaram o projeto da Camais conosco. É o episódio 1. A Vanessa Corrêa e a Carol Rivero. Então a gente gravou esse primeiro episódio de abertura, que foi um bate-papo, mas muito tenso. Tenso. Muito tenso. Eu não tava eu tava travado, não tava destravado ainda não. Né? Mas assim, como foi uma conversa, o início aqui, depois no meio da conversa a gente já foi quebrando, né? E aí tornando mais agradável, até porque descontraiu, né? A gente chegou no nível e eu realmente abracei a causa. Hoje eu respiro isso aqui. Óbvio que a gente também tem outras coisas, mas isso é o número 1. Hoje o podcast, né? O estúdio, o negócio digital. A gente fez já 3 temporadas do TheCast em São Paulo. O que é que a gente faz? A gente tem hoje uma parceria, tem um estúdio em São Paulo, e quando a gente vai a São Paulo, a gente provoca, inclusive, uma situação, a gente vai para São Paulo e grava lá com empresários, com pessoas que subverteram sua realidade de vida. E é um exercício. Então, por que isso? Foi exatamente para eu destravar em outros universos. Ou seja, experiência diferenciada, onde a gente conversa com outras pessoas, outra cultura. E a ideia é a gente fazer esse circuito no Brasil todo. Eu quero fazer o TheCast em todos os estados do Brasil. Inclusive, pessoal, só fechando, esse programa tem 2 episódios. O primeiro aqui na CACast, o segundo vai ser lá na TheCast, né? Que conversa aqui tem demais. Então, a gente vai transmitir depois o seu programa, o nosso programa lá, também no canal da Camais, né? Da TheCast. E assim, agradecer a presença de vocês, tá? Aqui no nosso estúdio, né? Daqui da Camais, né? Juntamente com a produtora a Maná, né, com o Alemão e o Risco. Fui agradecer a presença de vocês e continuar essa conversa lá no TheCast, lá no Destravo, tá certo, pessoal? Isso. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece, Marcos. As considerações finais, aí Jaelson. Muito bom. Marcos, eu quero agradecer a você e aos seus seguidores, ao Alemão, à equipe técnica, parabenizar mais uma vez pelo espaço e pela consideração e dizer que mais vezes aconteça, a gente está à disposição e a recíproca é verdadeira. A gente só vai questão agora dizer a data, mas a gente vai gravar com você lá, trocar umas ideias também, enfim. Isso é muito importante, isso fomenta esse mercado, gera conteúdo de qualidade. Todo ser humano tem uma experiência, tem a sua melhor versão. Eu sempre digo isso, então não existe ninguém desprezível. Não existe ninguém que não tenha nada a oferecer, seja quem for. E o podcast, um trabalho como esse, eu sempre digo, é você extrair a sua melhor versão. Extrai o que tem de bom, não é possível. Dá uma palavra, nem que seja uma palavra muda o mundo. Uma palavra transforma, uma palavra muda, ela dá novo norte, né? Ela norteia uma vida. Então, e todo mundo pode assim fazer. E esse espaço seu, ele serve para isso também, um canal maravilhoso. Com certeza. Com certeza você já ajudou muitas vidas e muitas vidas você ainda vai ajudar com esse trabalho. Sim, parabéns e muito obrigado. Gelson já falou o que teria que falar. Tu já tinha passado por aí, não né? É? Já pensou? E agradecer, Marcos, e te parabenizar por essa iniciativa de estar disseminando, né, vários assuntos, vários temas, como o Jaelson falou, que sempre agrega na vida das pessoas. Então, muito obrigada por nos convidado, espero que a gente tenha correspondido. Com certeza, né? E é muito importante, assim, porque ninguém é forte sozinho, né? Sim, sempre a gente precisa de pessoas, tudo soma. E como você falou, a palavra transforma. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Sucesso. Fiquem com Deus. Aê. Cara, que bom. Massa, Tenho certeza que ele